está permitido sonhar, o torcedor ele pode acreditar até o final que ainda é possível buscar essa conquista de título brasileiro? Boa noite, boa tarde, né? A gente acreditou desde o primeiro momento, né? Quando a gente começou o campeonato de recuperação, a gente colocou como metas, né, imediatas, de curto e longo prazo, né? Que era você, ao ter um bom aproveitamento dos jogos atrasados, fazer um bom aproveitamento como local, jogando dentro de casa. A gente sabia que nos colocariam na primeira página e a partir daí começar a construir, né, outros elementos da busca da Libertadores no primeiro momento, né, depois de alcançar a Libertadores a gente o mais rápido possível buscar a fase de grupos. Isso ia nos colocando na briga, né, e mantendo, né, a chama acesa da possibilidade de vislumbrar, né, o título, por que não, né, se matematicamente que é possível. Mas se a gente não fizesse a nossa parte, de nada adiantaria. Claro que, surpreendentemente, 16 jogos de invencibilidade, né, a qualquer momento que você vê, isso faz com que o otimismo aumente, né, mas não é um otimismo exagerado em função, né, de jogos aleatoriamente, né, em função de muita construção sólida de resultados construídos dentro de campo, com muita organização e empenho. Como o Inter já pensa aí nessa primeira etapa que vai ser o Campeonato Gaúcho do ano que vem? Na verdade, essa semana a gente planejou uma reunião, né, com toda a comissão e com a direção, justamente para a gente começar a olhar, né, o início, né, disso, né. Mas eu vejo que o campeonato estadual ele é um campeonato regionalmente importante, mas a gente sabe que nesse calendário que o Brasil tem, era importante que você condensasse, né? Talvez seja a forma que faz com que o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual não perca o seu protagonismo e importância nas disputas regionais. Eu acho que pode ser uma alternativa importante e uma solução viável para um campeonato que tem o seu charme, né, das disputas regionais, né, dentro do estado. Agora é planejar para esse momento, mas, como eu disse, a semana a gente planeja o início de uma conversa, mas o foco total é nesse momento. Tu vê isso como provável, possível e até que ponto isso é uma coisa natural do que está acontecendo dentro desse teu grupo? É quase que impossível você prever, né, até onde pode ir, né? Pode ser que nós podemos ter passado do nosso limite e encontramos um novo, um novo limite que esse possa ser, né, a partir daí a ser observado, né? Claro, como eu disse, 16 jogos de invencibilidade, aqui se olhar com atenção que não é a todo momento que ele acontece no Campeonato Brasileiro muito difícil e equilibrado como é. Não, mas eu prefiro sempre olhar da perspectiva da organização do time, da solidez dos conceitos que a gente estabeleceu, os atletas têm cumprido dentro de campo. A gente encontra soluções, né, para resolver os nossos problemas em função do repertório que eles receberam e reproduzem. Né, e é uma equipe madura, com jogadores vividos, jogadores selecionáveis e que já passaram muitas coisas na carreira, e isso faz com que eles não se assustem com qualquer cenário. Né, e para que tu mantenha, né, o equilíbrio dentro do jogo, tu precisa, né, assim, como eu já falei anteriormente lá no início, intercalar esses jogadores jovens que a gente tem lançado e os mais velhos que funcionam como um guarda-chuva para os jogadores. Então não há como sinalizar, né, até que ponto a gente pode evoluir. Né? Cada adversário nos dá uma dificuldade diferente. Né? Hoje o Seabra, que já vinha de um bom trabalho no Cruzeiro, né, na minha opinião foi o responsável por trazer o Cruzeiro até boa parte da temporada em nível bastante competitivo, assumiu o Red Bull nesse momento e começou a implantar suas ideias, né, que eu admiro muito. Eu tinha certeza que ele iria produzir algum elemento para nos surpreender, né, justamente nos mecanismos de defesa que a gente tem quando a gente chega para dentro do campo de ataque. Então ele propôs uma terceira amplitude lateral, ora com John, ora com o Evangelista, né, só que um pouquinho mais baixa do que a gente está acostumado a saltar. Né, isso gerou uma dúvida no primeiro tempo dos encaixes, algumas bolas vazaram, mas a gente conseguiu reequilibrar andando para trás, porque é um time que ataca a profundidade o mais rápido possível depois do desequilíbrio. Então,
cada adversário vai te dando uma ferramenta para tu trabalhar, para tu equilibrar, achar soluções, treinar de novo, né, corrigir os erros e evoluir. Agora, até que ponto a gente pode ir, eu não sei. Eu gostaria de te dizer, né, que a gente tem margem para evoluir. Eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu acho que a gente pode evoluir, quer dizer, a gente não é imbatível, né, mas se a gente mantiver um padrão sólido, a gente fica muito próximo de conquistar as vitórias. Saber se o Wanderson pode ser uma opção, quem sabe, para brigar também com esses dois jogadores pelo lado direito, sabendo que o Wesley joga pela esquerda. Me permita discordar de ti, mas eu não vejo assim um rendimento tão abaixo a ponto, né, eles comprometerem a atuação coletiva do jogo, né, e que mereçam, né, deixar de ser as principais opções, né, mas o que eu digo para eles é, cara, se segura no campo, né, porque quem está vindo atrás está entrando e contribuindo, e eu tenho que olhar, eu tenho que ser justo com o campo, ao mesmo tempo que eu tenho que permitir que aqueles que têm serviços prestados consigam se reequilibrar, né. Eu penso que hoje o Tabata é o titular, o Gabriel vem entrando de novo, vem entrando produzindo, aumentando o seu nível a cada jogo, entrou bem contra o Vasco, entrou bem hoje novamente, temos trabalhado o Gabriel para que ele tenha mais o gosto pela finalização, pelo gol, por concluir e finalizar jogadas de dentro da área, né? Isso é um trabalho que é gradativo, e o Wanderson tem entrado bem também, hoje fez um gol, né? E o bom é que a gente preza por eu chamo de competição, né? Eles cooperam um com os outros competindo, né? E desde que a disputa é saudável, eu tenho que manter a chama acesa do Wanderson, que ele vai poder estar entre os 11, né? E claro, ele é uma alternativa viável, assim como o Prado, né? Que já entrou, foi para a seleção, o Ricardo, né? Que desde que voltou da seleção e antes do gol contra o Corinthians não voltou a entrar em campo, né? O que eu disse para os atletas hoje, casualmente dentro da tua questão, foi que se engana muito, né, que o treinador escala apenas pela técnica e pela tática. Eu vou escalar muitas vezes fazendo gestão, dando uns minutos a mais quem entrou no outro jogo e entrou pouco e se mostrou decepcionado com pouco tempo, né, dando minutos a mais, né, pro meu centroavante que no ciclo da eliminatória fez gol e deu assistência e está voltando para casa com um desejo de contribuir e eu dar um pouquinho a mais, tirar o meu centroavante um pouquinho antes, já que ele fez gol, e dar pelo menos 30 minutos para eles em campo, para não só ele entrar com a partida rápida e aquecida, ele ficar 10, 15 minutos. Então, ele vai fazendo esses ajustes, né, para deixar todo mundo disponível e querendo estar entre os homens.